Olá e bem-vindos. Bem, hoje vamos mergulhar num tema que está a gerar bastante conversa e, se calhar, algumas dúvidas. A renovação do cartão de cidadão. Uhum. As fontes que analisamos, olha, apontam para uma necessidade de muitos portugueses atualizarem o seu documento, mesmo que a data impressa, bem, ainda pareça distante. Pois, é isso que causa confusão, não é? A data no cartão. Exato. Temos informação sobre novas regras europeias, prazos que podem surpreender e, claro, o que é que os novos cartões trazem de diferente. A nossa missão aqui é tentar clarificar isto tudo. Desmistificar um bocadinho. Precisamente. Perceber o porquê desta mudança que parece antecipada, não é? Quem é realmente afetado, até quando é preciso tratar disto e o que é que, na prática, muda com estes novos cartões. Uhum. Vamos lá tentar perceber isto, porque, parece mesmo contraintuitivo ter de renovar um cartão que no bolso diz que ainda está válido, mas, pelos vistos, há aqui uma lógica europeia por trás. É precisamente isso. A força motriz, digamos assim, desta atualização em massa é mesmo legislação europeia. Mais concretamente, é um regulamento da União Europeia, o 2025-1208. Ok. 2025-1208? Sim, este regulamento já entrou em vigor em 2024 e veio, na verdade, atualizar e substituir um quadro legal anterior, que já era de 2019, sobre a segurança dos documentos de identificação. Certo, um novo regulamento europeu. Mas qual é o catalisador? Quer dizer, porquê é que a União Europeia sentiu a necessidade de impor esta mudança agora a todos os Estados-membros? Segurança, imagino que seja a palavra de ordem, não é? Sem dúvida, a segurança é um pilar central, mas os objetivos são talvez um pouco mais abrangentes. O primeiro é, de facto, elevar significativamente o nível de segurança, tanto dos bilhetes de identidade como dos títulos de residência em toda a UE. Ok. O objetivo é tornar a vida, muito mais difícil a quem tenta falsificar documentos. Um problema que, infelizmente, persiste. Mas há mais. Procura-se também uma harmonização tecnológica. Harmonização tecnológica. O que é que isso significa assim na prática, para os cartões? Significa adotar normas e tecnologias comuns. Para quê? Para que os cartões funcionem de forma semelhante em todos os países. Isto é absolutamente essencial, por exemplo, para facilitar a identificação digital segura além fronteiras. Tipo usar o cartão português para um serviço online noutros países da UE. Exatamente, por exemplo. E isto liga-se diretamente ao terceiro grande objetivo: construir a infraestrutura tecnológica que é necessário para a futura Carteira Europeia de Identidade Digital. É um projeto bem ambicioso que visa criar um ecossistema de identidade digital comum na Europa. Entendido. Portanto, mais segurança contra fraude, tecnologia mais uniforme para facilitar a vida a quem circula ou interage digitalmente na Europa e preparar o terreno para essa tal identidade digital europeia. Mas vamos ao concreto, se calhar. Sim. O que é que estes novos cartões têm de tão diferente a nível técnico? O que é que torna os modelos anteriores, e alguns nem são assim tão antigos, de repente obsoletos, ao ponto de exigir uma troca antes da data de validade? É uma excelente questão porque é mesmo aí que reside a obrigatoriedade da troca. O Regulamento Europeu define requisitos técnicos mínimos, muito específicos, e estes requisitos não foram inventados do nada, atenção. Estão alinhados com normas internacionais robustas, as mesmas que são usadas nos passaportes biométricos. São as normas da Organização da Aviação Civil Internacional, especificamente um documento chamado ICAO 9303. Ok. E há dois elementos-chave que se tornaram obrigatórios e que muitos cartões antigos não possuem, em simultâneo. E quais são esses dois elementos? Podes detalhar? Claro, o primeiro é a chamada MRZ, Machine Readable Zone, ou Zona de Leitura Óptica. Aquela faixa com os... Exatamente. Geralmente na parte inferior do cartão, com 2 ou 3 linhas de caracteres e essas setas. Esta zona permite que máquinas tipo os controlos de fronteira automáticos leiam rapidamente os dados essenciais do documento. Muitos cartões de cidadão portugueses já a tinham, é verdade, mas não os modelos mais antigos. Ok, MRZ para leitura automática. Já vi-se, sim. E qual é o segundo elemento crucial? O segundo, e talvez o tecnologicamente mais significativo, é a incorporação de um chip contactless, seguro. Contactless, sem contacto. Isso, um chip que comunica por radiofrequência, por proximidade, sem precisar de ser inserido numa ranhura. E a função primordial deste chip é armazenar de forma altamente segura e encriptada dados biométricos do titular. Dados biométricos? Sim.
especificamente a imagem facial e as impressões digitais de 2 dedos. Dados biométricos num chip contactless. Isso levanta logo algumas questões, não é? Primeiro, porque contactless? E segundo, como é que se garante a segurança desses dados? São dados sensíveis, não é? Há sempre aquele receio tipo de roubo de dados por aproximação com esta tecnologia. São preocupações legítimas, claro. A tecnologia contactless foi escolhida pela rapidez e conveniência, especialmente em cenários de controlo rápido, como aeroportos. Permite verificar a identidade sem muita manipulação física do cartão. Uhum. Quanto à segurança, é um ponto fundamental. O chip não transmite os dados assim abertamente para qualquer um. Utiliza protocolos de segurança avançados, como o controle de acesso básico, BAC, ou estendido, EAC. Estes protocolos exigem primeiro a leitura óptica da MRZ. Tem de se ler a faixa primeiro? Exatamente, para gerar uma chave de sessão que só depois permite o acesso seguro aos dados no chip. Ou seja, não basta encostar um leitor qualquer ao cartão no bolso de alguém para aceder à informação biométrica. É preciso ter acesso físico ao cartão para ler a MRZ primeiro. Ok, percebo. Faz sentido. Além disso, os dados biométricos em si estão protegidos e são usados primariamente para verificar se a pessoa que apresenta o cartão é, de facto, o titular legítimo. Compara-se a impressão digital ou o rosto, ao vivo, com o que está armazenado no chip. Percebo. Portanto, a combinação da MRZ com o chip contactless, contendo biometria, é agora o padrão mínimo exigido pela UE. É isso. Exatamente. O regulamento estabelece que os documentos de identificação nacionais que não cumpram ambos estes requisitos técnicos, ter MRZ e ter chip contactless, com biometria facial e impressões digitais armazenadas de acordo com as normas ICAO, esses documentos deixarão de ser válidos para efeitos de viagem dentro do espaço económico europeu, após determinados prazos, independentemente da data de validade impressa. Lá está. É esta exigência dupla que força a renovação antecipada de muitos cartões. Cartões que, embora possam ter chip, não é contactless ou não armazena a biometria da forma como agora é exigido. E os novos cartões portugueses, os emitidos desde meados de 2024, já estão em conformidade? As fontes que vimos indicavam que até traziam mais algumas novidades. Sim. Os novos cartões cidadão emitidos em Portugal desde 11 de junho de 2024 não só cumprem integralmente os requisitos mínimos do regulamento europeu, como até os ultrapassam em alguns aspectos. É? Sim, incorporam um chip de dupla interface, o que significa que funcionam tanto por contacto, nos leitores tradicionais, como por contactless. Claro, armazenam a fotografia facial e as impressões digitais de forma segura. E, para além disso, têm elementos de segurança física e gráfica reforçados, tintas que mudam de cor, elementos em relevo, outros detalhes que dificultam enormemente a contrafação. Ok. E para além de cumprir as regras europeias, que vantagens práticas é que esta atualização traz? Sei lá, para o dia-a-dia ou para situações específicas como viajar? As vantagens são notórias em 2 frentes principais, diria. A primeira é a segurança reforçada contra a fraude e a falsificação. Isso protege a identidade de cada um de nós. Claro. A segunda é a agilidade nos processos de controlo. A leitura contactless permite, por exemplo, usar os portões automáticos de controlo de fronteiras, os e-gates, nos aeroportos do espaço Schengen. Torna a passagem muito mais rápida, mais fluida. Como nos passaportes eletrónicos. Exatamente. É o mesmo tipo de tecnologia. Compara-se a identidade da pessoa através de reconhecimento facial ali no portão com a informação segura que está no chip do cartão. Ok, a tecnologia e as razões parecem claras. Mas agora a pergunta que está na mente de toda a gente, imagino, quem é que tem mesmo de se preocupar com isto e quais são os prazos limite? Eu percebo a segurança, mas para muitas pessoas isto vai soar a mais burocracia e despesa inesperada, não é? Especialmente ter de trocar um cartão que diz válido. É natural essa reação, pois o Instituto dos Registros e Notariado, o IRN, definiu os prazos com base nas características técnicas dos cartões que estão atualmente em circulação. Existem fundamentalmente 2 grandes grupos e 2 prazos distintos. Ok. O primeiro grupo inclui os cartões de cidadão mais antigos, aqueles que não têm a tal zona de leitura óptica, a MRZ. Estes cartões são os que têm o prazo mais curto. Devem ser renovados obrigatoriamente até 13 de agosto de 2026.
Para os mais antigos, sem MRZ. Ok. E o outro grupo? Imagino que seja a maioria das pessoas, não? Sim, o segundo grupo é provavelmente maior. Inclui os cartões de cidadão que já possuem a MRZ, mas que não têm o chip contactless com a capacidade de armazenar os dados biométricos exigidos, a foto e as impressões digitais. Certo. Para estes, o prazo é mais alargado. A renovação obrigatória tem de ser feita até 3 de agosto de 2031. Portanto, há ainda algum tempo, mas pronto, é importante ter esta data em mente. Sem MRZ até 2026. Com o MRZ, mas sem o chip contactless biométrico, até 2031. Parece simples, mas as fontes mencionavam uma exceção importante. Relacionada com a idade, confirma-se isso? Confirma, sim. Há uma exceção específica precisamente para proteger os cidadãos mais idosos desta obrigação de renovação antecipada. As regras são as seguintes. Aplica-se a cidadãos que, na data de 2 de agosto de 2021, atenção à data. Agosto de 2021. Exato. Já tivessem 70 anos ou mais. No entanto, há uma condição adicional. Não basta a idade. Não. Estes cidadãos têm de ser portadores de um cartão de cidadão que já possua MRZ. Mesmo que não tenha o chip contactless. Ok. Se estas duas condições se cumprirem, idade igual ou superior a 70 em agosto de 2021 e o cartão tiver MRZ, então estes cidadãos estão isentos da renovação obrigatória antecipada. Podem continuar a usar o seu cartão atual até à data de validade que está impressa no próprio documento. Olha, isso é uma informação crucial para muitos pensionistas e pessoas mais velhas. Evitam uma deslocação e um custo desnecessários se o cartão ainda tiver validade. Muito bom. E quanto aos novos cartões, os que estão a ser emitidos agora com esta tecnologia toda, a validade mudou. Continuam a ser 5 ou 10 anos? Não houve qualquer alteração nas regras de validade. Os novos cartões mantêm exatamente os mesmos prazos de validade que os anteriores. 5 anos para titulares com menos de 25 anos na data de emissão e 10 anos para titulares com 25 anos ou mais. Perfeito. Mantém-se. Agora, a parte prática. Como é que as pessoas podem fazer esta renovação? Imagino que haja várias opções, não? Sim, o IRN disponibiliza 3 vias principais para a renovação, procurando abranger diferentes necessidades e situações. A primeira é a renovação online, Boa! através do portal eportugal.gov.pt. Contudo, esta modalidade tem requisitos específicos. Geralmente, aplica-se a renovações por expiração de prazo normal, para maiores de 25 anos, sem alteração de dados, como nome ou morada, e cujos dados biométricos, a foto e as impressões, ainda sejam considerados válidos. Então pode não dar para todos estes casos de renovação obrigatória antecipada. Pode não ser aplicável a todos, exatamente, Sim. por causa das novas regras e da possível necessidade de recolher nova biometria. Ok, online é uma opção, mas algo limitada. Quais são as outras? A segunda, e mais universal, digamos, é a renovação presencial. Isto pode ser feito num balcão do IRN, que preste serviços do cartão de cidadão, ou numa loja de cidadão. É a via mais comum, que permite a recolha de novos dados biométricos sempre que for necessário. Certo. A terceira via é o serviço externo. Este está pensado para cidadãos que, por motivo de doença ou mobilidade reduzida comprovada, não possam deslocar-se a um balcão. Nestes casos, pode ser solicitado o agendamento para que um funcionário se desloque à residência ou ao local onde a pessoa se encontra, por exemplo, um hospital. E os custos? Falamos há pouco em despesa inesperada. As taxas de renovação mantêm-se ou aumentaram por causa da nova tecnologia? Não. As taxas para emissão ou renovação do cartão de cidadão não sofreram alterações por causa desta mudança tecnológica. Mantêm-se os valores que já estavam em vigor. Ok. E continuam também a aplicar-se as isenções de taxa existentes, nomeadamente para cidadãos que comprovem insuficiência económica. Além disso, há uma isenção específica da taxa associada ao serviço externo, a taxa da deslocação a casa, para cidadãos com 70 ou mais anos que tenham mobilidade reduzida. Boa. Mas sabe, o que é verdadeiramente fascinante aqui, se calhar, é que esta mudança, embora pareça apenas uma atualização administrativa ou tecnológica do nosso cartão de identificação, está profundamente interligada com uma visão muito mais ampla, a nível europeu. Como assim? Estás a falar daquela ideia da identidade digital europeia que mencionaste lá no início? Precisamente. Se olharmos para o panorama geral, este novo cartão de cidadão, com as suas características de segurança, biometria e capacidade contactless, não é um fim em si mesmo. Ele é a peça fundamental, a base tecnológica necessária para que Portugal possa implementar
e para que os cidadãos portugueses possam utilizar a futura Carteira Europeia de Identidade Digital, a EDIW, European Digital Identity Wallet. Espera lá. Então, o meu cartão físico vai ser, de certa forma, a chave para uma espécie de passaporte digital europeu? Isso sim muda muita coisa na forma como interagimos com serviços noutros países, não é? Exatamente essa é a visão. Esta Carteira Europeia de Identidade Digital, que está prevista no novo Regulamento Europeu sobre Identidade Digital, o IDAS 2.0, IDAS 2.0. isso. Pretende ser uma aplicação móvel segura, onde os cidadãos poderão guardar e apresentar versões digitais dos seus documentos de identificação e outros atributos, tipo a carta de condução, diplomas, etc. Uhum. A ideia é que esta carteira permita aos cidadãos identificar-se e autenticar-se digitalmente de forma segura e reconhecida em toda a UE, tanto para aceder a serviços públicos, como portais do cidadão de outros países, como privados, abrir uma conta bancária online, alugar um carro, fazer check-in num hotel. Uau! Permitirá também assinar documentos eletronicamente com validade legal em toda a UE. E o cartão de cidadão físico, com a sua segurança reforçada, funciona como a âncora de confiança, a raiz para esta identidade digital. Isso parece francamente útil, quer dizer, elimina muita papelada e burocracia transfronteiriça. Imagino que a adesão a esta renovação esteja a ser elevada, dado o prazo e a importância. As fontes falavam em números expressivos já. Sim, os dados indicam que desde que o novo modelo começou a ser emitido, em junho de 2024, já mais de 1 milhão de portugueses trataram da renovação do seu cartão de cidadão. Mais de 1 milhão? Sim, é um número significativo. Por várias razões. Primeiro, dá uma ideia da escala da atualização tecnológica que era necessária. Significa que mais de 1 milhão de cartões em circulação ainda não cumpriam os novos requisitos europeus. Provavelmente por não terem o chip contactless biométrico. Pois. Segundo, demonstra o esforço logístico e a capacidade de resposta do Estado português para implementar estas exigências europeias dentro dos prazos. E terceiro, mostra que os cidadãos estão gradualmente a aderir. Seja por necessidade, porque a validade está a mesma expirar, seja por antecipação das novas regras. Faz lembrar a transição do BI para o cartão de cidadão, não é? Faz lembrar, sim, essa já foi um salto grande. Esta mudança agora parece menos visível fisicamente, mas tecnologicamente é talvez ainda mais disruptiva. Precisamente por causa desta ligação à identidade digital que falamos. Então, o que retiramos disto tudo? Parece que esta renovação, apesar da potencial inconveniência do prazo antecipado para alguns, é um passo tecnologicamente necessário e estrategicamente importante. Sem dúvida. Reforça a segurança do nosso documento mais básico, dificulta a vida a quem quer cometer fraudes e, mais do que isso, posiciona Portugal e os seus cidadãos para participarem plenamente no futuro digital da Europa. Com essa carteira digital que promete simplificar muitas interações além fronteiras. É, no fundo, alinhar o nosso hardware de identidade com o software europeu que aí vem. Concordo plenamente com essa leitura. É uma modernização inevitável e, acredito, benéfica a médio e longo prazo. No entanto, e olhando um pouco mais além, esta evolução para uma identidade cada vez mais digitalizada, assente em biometria, tecnologias como o contactless, levanta uma questão fundamental, que merece reflexão contínua, acho eu. Que questão seria essa? É a questão do equilíbrio. Como é que nós, enquanto sociedade, garantimos que a inegável conveniência e o reforço de segurança que estas tecnologias oferecem, como é que garantimos que isso não se faz à custa de uma erosão da privacidade individual ou do controle que cada um deve ter sobre os seus próprios dados? À medida que a nossa identidade se torna mais interligada, mais dependente de plataformas digitais, de dados biométricos, que mecanismos de controle, de transparência, de recurso precisam de ser reforçados ou até criados de novo para assegurar que o cidadão continua no comando da sua própria identidade e que os direitos fundamentais são escrupulosamente protegidos neste novo paradigma. É uma conversa essencial que tem mesmo de acompanhar o avanço tecnológico. É uma reflexão muito pertinente, sem dúvida. O equilíbrio entre funcionalidade, segurança e controle pessoal no mundo digital é, de facto, um desafio constante e que certamente continuará a evoluir. Bem, com esta nota final fechamos a nossa análise às fontes sobre a renovação obrigatória do cartão de cidadão.
Esperamos que esta conversa tenha sido útil para clarificar as dúvidas. Obrigado por nos acompanhar.